A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria. É uma doença que se apresenta de forma silenciosa. A pessoa não sabe que está doente, podendo evoluir por anos de forma assintomática, levando inclusive a graves alterações neurológicas e até a morte. Uma preocupação das autoridades em saúde, essas autoridades em saúde, é que essas taxas de detecção de gestantes com sífilis têm mantido o crescimento, infelizmente, no nosso país. Em Alagoas, por exemplo, em todo o ano passado, foram registrados 1.038 casos, sendo 516 somente no período entre janeiro e junho. Já este ano, de janeiro a junho, foram registrados 564 casos. Os dados são do Ministério da Saúde. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem, um assunto muito importante para ser debatido, né? E a gente poder entender como é que se pode fazer para poder se prevenir e, se assim for detectado, buscar a cura, né, e os cuidados médicos. Doutora Luciana Pacheco, um assunto que estaria durante um tempo até quase que esquecido, quase que erradicado, né? Mas depois se voltou com força total. É isso mesmo, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. A gente tem visto um aumento de casos de sífilis e o que nos preocupa é a sífilis na gestante. Porque na gravidez, a mulher pode passar para o seu bebê a bactéria, né? Uma bactéria, o treponema, nome chamado treponema pálido, e ele pode passar através da placenta para o bebê durante a gravidez ou até mesmo no momento do parto. E a gente tem visto um aumento de casos de sífilis em gestantes e em adolescentes gestantes. Então, isso preocupa porque é uma doença grave que pode causar malformações no feto. Então, o bebê pode, normalmente, às vezes, ele nem nasce com muitos sintomas, mas ele, aí nos primeiros 3 meses de vida, até os 2 anos, depois de 2 anos, ele começa a apresentar os sintomas que foram decorrentes da contaminação dele na gravidez ou no momento do parto. E aí ele pode ter cegueira, pode ter surdez, pode ter retardo mental, pode ter alterações oculares, alterações ósseas. Então, é muito preocupante, porque a sífilis ela pode ser tratada e ela pode ser diagnosticada. Existe um teste rápido, que não gasta nem 5 minutos para ser feito, é feito no sangue, e que a gestante, durante a gravidez, ela pode ser submetida a esse teste pelo menos 3 vezes durante a gestação. A cada 3 meses ela pode fazer para ver se infectou tanto com a sífilis, que é considerada uma doença sexualmente transmissível, como, por exemplo, para o HIV, para a hepatite B. Então, as doenças que podem ser transmitidas através das relações sexuais. E essa preocupação nossa, né, da Secretaria de Saúde, dos ginecologistas, obstetras e pediatras, a gente vê esse aumento acontecendo quando existe forma de diagnosticar e de tratar precocemente. Perfeito, excelente, muito bem. Vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo, que é muito importante como prestação de serviço. Vamos lá, quem faz a primeira pergunta para a doutora Luciana Pacheco hoje é Fernanda Costa. Ela pergunta o seguinte: doutora, existe algum teste rápido para diagnosticar a doença? Existe, Fernanda, até já falei aí, né? Existe sim. É como eu falei, é um teste rápido, é um teste que é feito pelo SUS e a rede privada de convênio também. E é feito no sangue, muito rapidamente a pessoa sabe se é portadora da doença. Existem testes mais específicos, porque a pessoa pode ter sífilis mais de uma vez, pode se tratar e fica com o que a gente chama uma cicatriz nos exames, assim. Então, às vezes a pessoa faz, o exame dá positivo, necessariamente não significa que a pessoa esteja com a doença aguda, né? Com a possibilidade, inclusive, de transmissão. Então, ela precisa ter um atendimento para poder avaliar aí essa possibilidade. Mas existe o teste, é possível fazer, ser feito
A pessoa pode fazer. A sífilis ela é mais comum na idade jovem, né? Na idade de procriação da mulher, na idade de contato das mulheres com os homens, né? Então, acontece mais nos jovens, mas ela pode atingir as crianças pequenas quando ela é transmitida via gestação. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco hoje é a Camila Silva. Ela pergunta o seguinte: doutora, se a mulher adquirir sífilis durante a gestação, pode passar para o bebê? Agora, doutora, pelo que a Camila pergunta, isso é passado pelo cordão umbilical ou pelo momento do parto normal? Como é que funciona isso? Nos dois momentos, pode passar pelo cordão umbilical, né, pela placenta, como a gente diz, passa, então, durante a gravidez, mas no momento do parto, no contato, e geralmente pelo parto normal, o contato aí do sangue materno com a criança, pode infectar a criança, desde que a mãe esteja infectada, ou que esteja pelo menos parcialmente tratada. Tem que fazer o tratamento correto, existe o tratamento, com a conhecida benzetacil, né, e aí vai depender do estágio da doença. A sífilis, ela pode acontecer de uma forma assintomática, assim, ou então ela evolui assim, em 3 estágios. A doença primária, quer dizer, aparece uma lesão, uma ferida na boca, no pênis, na região, na vulva, na região genital, na região retal. Depois, essa doença, ela passa para a gente chama sífilis secundária, e aí pode ter lesões na pele, pode ter na palma da mão, planta do pé, pode ter febre, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. E a terceira fase, que aí é uma fase que pode aparecer até 40 anos depois dessa fase inicial, quando aí a pessoa pode ter as complicações mais severas da doença. Como eu falei, acometendo os ossos, acometendo o sistema nervoso central, existe a sífilis, a neurosífilis, como a gente chama, os olhos. Então, uma doença que pode evoluir no início assim, apenas como uma ferida, que depois tem essa repercussão toda ao longo da vida. Então, tem diagnóstico e tem tratamento. Que ótimo, maravilha, muito bem. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, começando a semana com informações importantes e prestação de serviço para os nossos telespectadores, para o cidadão e a cidadã, enfim, comum, né, todo mundo que nos acompanha, e pode ter acometido numa situação como essa e buscar, então, aí a sua melhora, a sua ajuda com o serviço médico. Obrigado, doutora, mais uma vez, boa tarde, sucesso, boa semana, até a próxima. Eu só queria fazer um lembrete. Pois não, fique à vontade. Como é que a sífilis é transmitida? Principalmente pelas relações sexuais e aí na gravidez, dessa forma como eu já falei. Então, a gente viu que o preservativo, né, é uma forma de proteção, mas a gente vê que as pessoas não usam. Então, a gente vê hoje também a atividade sexual muito precoce nos jovens, né? Então, às vezes, criança de 12, 13 anos, 14, já tem vida sexual ativa. Então, é preciso que os pais, né, a família e os profissionais de saúde prestem essa informação para que procure usar o preservativo, vai ter relação sexual, procure usar o preservativo, porque previne de uma série de doenças e previne também da gestação, quando a pessoa não está preparada, não está com aquela gravidez ali programada. Então, a gente tem uma forma de se também prevenir, mas a gente não vê mais essa proteção acontecer. Infelizmente, isso gera aumento de casos de sífilis, aumento de casos de HIV, como a gente está vendo também acontecer. Muito bem, doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sucesso, boa saúde, né? E até a próxima, se Deus quiser. Boa semana, até doutora. Próxima, um abraço grande. Tarde. Eu que agradeço a sua participação aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no Fenômeno, tá bom? Muito bem.